Hoje eu tenho uma convidada especial, uma psicóloga, uma colega. Que bom, já vou falando, olha, que bom estar aqui com você, uma alegria mesmo. Muito Eu bom. também, muita coisa, Aline. A Aline é uma inspiração de transição, de reinvenção. Ó, obrigada, fico arrepiada com isso, gente. É muito gratificante, sabe, Fábia, participar da história de vocês. É muito rico a experiência, a troca de experiência entre colegas de profissão que têm objetivos parecidos. Muitas vezes nós parecemos que na psicologia, no dia a dia, trabalhamos muito isolados. Então, quando a gente tem isso, essa oportunidade de estar junto, de caminhar, acaba sendo uma oportunidade muito boa, muito rica. Então, estar com vocês é aprendizado e crescimento Concordo constante com também. Eu que você. agradeço sempre aí a presença de vocês. Bom, mas Fábia, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente. É uma história um pouco grande, mas eu vou contar assim. Me sinto super à vontade. Claro que é grande, mas história boa a gente gosta. Eu me formei no Rio de Janeiro, eu sou carioca, me formei no Rio de Janeiro, na universidade no Rio de Janeiro, me, que foi uma mola propulsora dentro desse universo de psicologia no ano de 87. E eu me formei e acabei atuando por 2 anos na área clínica, tanto na faculdade, que a gente passa pelo SPA, quanto depois, pós-faculdade. E eu confesso que não era uma área de preferência minha. Isso na época, quando você se forma, muitos leques se abrem para você. E você começa, como um acadêmico, começa a transitar sobre esses universos. Eu tinha pessoas assim, professores e supervisores muito inspiradores dentro da área da psicologia clínica, né? Eu não nego. Mas não era uma área de preferência. E quando eu me formei em 87, fiz alguns cursos de pós, algumas especializações e acabei indo para o mundo corporativo. Eu saí da faculdade, Aline, para o mundo corporativo. Um mundo que rentabilizava Uhum. muito bem para mim, inclusive. Era bom, era um mundo do treinamento, que é algo que dialoga muito comigo. Fui instrutora de treinamento, fui supervisora de treinamento e gostava muito daquela função que eu exercia. De modo que eu acabei abandonando a psicologia clínica, depois de 2 anos de formação. E acabei me dedicando inteiramente à área corporativa. Mas daí, nesse ínterim, eu tive um filho, né? Nesse meio do caminho aí, a Aline sabe, teve um filho que era, na verdade, um elemento particular, né? Mas que afetou significativamente a minha vida profissional dentro da trajetória corporativa. Fiquei ainda uns bons anos dentro do mundo corporativo, mas acabou que eu tive que vir para São Paulo. Então eu, carioca, com a minha família, meus amigos, todos no Rio de Janeiro, eu acabei me vendo na necessidade de escolher entre ficar no Rio e em São Paulo por causa desse filho que eu tive com uma doença que precisava ser acompanhada por bons médicos, e na época eu conseguia fazer essa escolha. E vim para São Paulo. Vim para São Paulo e larguei tudo lá. Eu larguei os meus amigos, como eu falei, larguei minha família e eu vim aqui para São Paulo, consegui até me manter dentro da corporação que eu estava, lá no Rio de Janeiro, só que o que aconteceu? Depois que eu cheguei aqui, meu filho fez um transplante hepático, eu acabei fazendo uma escolha natural, que naquele momento eu achava que fosse importante. Eu fiquei até muito bom tempo depois que ele nasceu, depois que ele operou, mas depois de um certo tempo, eu percebi que eu precisava ficar um pouco mais com ele. As coisas foram avançando, era uma vida particular atravessada com a vida profissional. É importante isso, Fábia, porque isso que está contando, claro que em maior ou menor grau, com menos ou mais problemas, com menos ou mais dificuldades, acaba que o curso de psicologia é um curso ainda predominantemente feminino, e é muito difícil na nossa cultura, né, na nossa cultura, a mulher não abrir mão da própria carreira.
né? Então, quando o bicho pega, quem tem que assumir, na maior parte das vezes, e dar nó em pingo d'água, somos nós, mulheres. E é importante você falar isso, porque muitas vezes as pessoas acham que a vida da gente é fácil, né? Que a gente não tem, às vezes, esses atropelos, que a gente não passa por algumas dificuldades, ou que é fácil o caminho. Não é. Às vezes é muita renúncia, muita mudança, muita transição, algumas perdas, algumas escolhas que são difíceis. E você compartilhar isso eu acho muito rico, porque o objetivo é isso, inspirar, mostrar para quem está assistindo que nós somos pessoas super normais. A dificuldade que uma pessoa tem é aquela que nós já passamos de alguma forma. Então, eu acho importante você falar isso, porque a vida pessoal nossa, ela se esbarra muito com a profissional. Verdade. Então, é importante a gente ter essa consciência, porque quando a gente não consegue, às vezes, conciliar uma coisa com a outra, a gente se sente culpada, a gente se sente incompetente, insuficiente, incapaz. Então, existe ainda muita cobrança em cima da mulher e dos papéis que nós exercemos. Então, é importante você falar sobre isso, porque esses atropelos, eles acabam identificando, né? Faz a gente ser mais humano ainda e sensível para as dificuldades. Isso é importante você falar sobre isso também. E Aline, o que acontece? Na verdade, eu passei por isso, né? Por esses estágios que você está declarando aí, da impotência, né? Eu me sentia muito potente até um certo período dentro da minha trajetória corporativa, porque eu tinha uma projeção dentro da minha vida profissional. Naquele momento era tudo que eu gostava de fazer, era tudo que eu fazia e me sentia fazendo bem, mas no meio do caminho tinha uma doença de um ente querido muito forte meu, um filho, e que se constituiu numa necessidade de decisão. Eu falo para você que, assim, até um certo período eu consegui conjugar isso, depois não. Mas isso parte da minha história e possivelmente agora para contar essa minha necessidade de me reinventar, né, que eu tive, que foi nesse meu encontro com você, eu me senti uma pessoa mais fortalecida, porque se essa história não fizesse parte da minha trajetória, eu possivelmente nem falaria sobre ela, porque algumas pessoas vão achar até que pode ser apelativo falar de um filho que não existe mais, mas que existiu, foi muito potente, foi muito importante, mas que me trouxe essa maturidade, inclusive profissional, que eu tenho hoje. Então, é assim, por isso que eu concordei com você em falar sobre isso. Porque hoje essa história ela está elaborada, né, em mim, mas eu não posso negar essa história. E essa história me fez aonde eu cheguei hoje. E aí o que aconteceu? Quando eu fiz essa ruptura, né, dentro do mundo corporativo, eu acabei ficando os últimos anos do meu filho com ele, né, valorizando essa relação, crescendo nessa relação, trocando nessa relação. Foi muito bom para mim, pessoalmente, mas é claro, Aline, isso transformou a minha trajetória profissional. Sim. Então, assim, no ano em que ele morreu, meu filho morreu em 2008, no ano em que ele morreu, eu me vi não trabalhando mais, né? É o que eu falei para você. Você imagina, você fez uma faculdade que você quis tanto. Eu me decidi muito cedo em fazer essa faculdade, que eu super me encontrava enquanto profissional. Eu passo por uma história bonita dentro da minha trajetória profissional e, de repente, eu me vejo não mais exercendo essa trajetória profissional, essa vida profissional. Quando ele morre, eu fico sem ele e sem essa projeção. Mas aí eu confesso a você, chegou uma oportunidade, que as oportunidades elas chegam, como chegou agora novamente, e que você faz parte disso, Aline, mas essa oportunidade chegou no terceiro setor. Eu acabei para fazer um upgrade na carreira, eu passei de instituição. A outra instituição eu já estava há 13 anos e eu fui para essa nova instituição, Aline. E nessa ida eu estava há um mês da pandemia, né? E a pandemia veio e essa instituição fechou e eu me vi sem trabalho. Me vi sem trabalho.
depois de tantos anos trabalhando dentro da minha área, né, parando um pouco, como foi aquela parada que eu te falei com relação à doença do meu filho, eu retornei para a área profissional e aí fiquei sem trabalho aos 48 anos. E aí é quando eu em casa, né, como muitas outras pessoas, eu comecei a perceber que eu tinha que me reinventar dentro daquilo que é o meu domínio, que é a psicologia. Tinha passado pela psicologia clínica, como eu te falei, tinha passado pela psicologia corporativa, tinha passado pela psicologia social dentro do terceiro setor. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Comecei a passar o currículo, comecei a passar para empresas o meu currículo, mas eu falei assim, gente, eu tenho potencial, eu tenho uma formação, eu tenho buscas, eu tenho possibilidades. E aqui em casa, eu e meu marido, uma pessoa que me apoia muito, chegou para mim e falou assim, Fábia, você é psicóloga? Tem um momento, esse momento que as pessoas estão vivendo é um momento de saúde mental muito fragilizada. Por que você não usa isso? Aí eu falei assim, gente, mas tem tanto tempo que eu não faço isso. Tanto tempo que eu não manejo a psicologia clínica. Eu me senti um pouco desconfortável, Aline, de verdade, de fato. Esse é outro ponto, Fábia, que eu acho riquíssimo da sua história, que tem hora que eu observo isso, algumas pessoas esquecem da possibilidade da área clínica. Às vezes fica tanto tempo fora da área clínica que é como se esquecesse essa possibilidade. E essa experiência, ela acontece com muitas outras pessoas. E de repente você se viu, opa, eu tenho alternativa, eu tenho possibilidade. E assim, se você pergunta para os meus amigos, para as pessoas que me cercam, que me rodeiam, eu sempre estava falando sobre isso, porque as pessoas, elas me viam com um potencial muito forte de atendimento, né, clínico. E eu falava para essas pessoas, não, de jeito nenhum, essa não é minha área de preferência, trabalhando em outros setores, em outros ambientes, esses ambientes onde eu transitei, as pessoas sempre me davam essa devolutiva, e eu dizia, não, de jeito nenhum, não, eu não faço isso, não sou dessa área, sabe? Eu não manejo bem. E aí, Aline, depois que tudo aconteceu, eu em casa, meu marido me dando esse feedback, aí eu comecei a procurar na internet. Aí comecei a procurar, e tal, pessoas que viviam da psicologia, gente. Fica a dica. Eu coloquei psicólogos que viviam da psicologia. E aí, essas palavras-chave, eis que chega uma Aline Silva dentro desse mundo chamado rede social. Aí eu olhei, primeira vez, aí a Aline, cliquei lá, me achei super interessada. A Aline Você me achou, então, na internet. Estava procurando mais ou menos como viver da psicologia, e aí você me encontrou. Psicólogos que vivem da psicologia. Mas assim, gente, de verdade, eu não imaginava que viver da psicologia dentro da alternativa Aline era psicologia clínica. Eu só fui. Aí, Aline Silva. Eu falei assim, gente, Aline Silva. Aí eu cliquei, primeiro achei você lindíssima. Falei assim, nossa, olha a imagem dessa menina. Eu falei assim, gente, ela consegue viver bem na internet, que já me causou uma inveja danada. Eu falei assim, gente, ela vive de fazer vídeo na internet, sendo psicóloga. Achei aquilo de uma coragem tão contemporâneo, tão empoderado. E aí eu comecei a ver você, papapá, daqui a pouco você me manda um convite para participar. No dia que eu comecei a participar das lives, que você começou a colocar micro lives para depois gerar, né, uma live maior, para depois falar sobre o curso, que é o método RVRF, que eu faço hoje com você. E aí eu falei assim, gente, eu comecei a ver justamente com meu marido. Aí meu marido começou a olhar assim, você falando, ele falou assim, Fábia, será que é tudo isso? Foi nesse dia, para quem não sabe, a Aline falou de números, a Aline falou de valores. E eu achei aquilo muito incomum, porque psicólogos não falam de valores, né, gente? Psicólogos não gostam de falar de dinheiro.
Outro E ponto aí, muito interessante, Fábio, que psicólogo. Primeiro que a gente fala assim, número não é comigo porque eu sou de humanas. Né? A gente já começa assim, número não é comigo, eu sou de humanas. Eu confesso que não há muito tempo também eu tinha essa resistência com o número. Mas a gente uhum. precisa falar de números, a gente precisa pensar em números. Né? Então, os números são amigos, não são inimigos da gente. Mas no universo de psicologia, Aline, você sabe muito bem. Você, assim, esse seu movimento é um movimento de vanguarda. Eu sei que tem outros também que são tão vanguardistas quanto você não é a única. Mas, assim, é um movimento dentro da psicologia, dos profissionais de psicologia, até corajoso. E você falou de números. Gente, números que eu estou falando aqui agora, são valores de se ganhar, tá? É valores mesmo de conta bancária. Deixa eu só explicar. Eu acho que você participou da jornada, né? Então já fica a dica aqui para quem está assistindo. A gente está com o evento Jornada Viver da Psicologia. Esse é o evento gratuito. E esse evento vai acontecer do dia 8 a 13 de setembro. Esse é o evento que a Fábio me viu falando de números. Então, eu estava ali falando quanto que eu ganho, era os pacientes procurando, o dinheiro entrando, estava mostrando que isso é real, que isso é possível. Aí, nessa hora, o meu marido falou assim, Fábio, ela tá falando de dinheiro mesmo? É isso aí que ela ganha? Aí ele que tinha dado a dica de você vai se reinventar, minha filha. Ele falou assim, mas que ótimo, você vai se reinventar numa área que você pode dominar, é só você se entregar mais e ganhar isso? Aí ele ficou assim, sabe, olhando. Será que ela tá falando a verdade, Fábia? Não, ela não pode estar falando a verdade. E eu, Jefferson, também não sei, eu não conheço ela. Será que ela tá falando a verdade, Eu Jefferson? sou real, Fábia, porque essa é outra dúvida que as pessoas têm. Será que essa menina, será que essa mulher, será que isso é verdade? Eu sou de verdade, Fábia? Conta aí pro pessoal. Gente, a Aline Silva é de verdade. A Aline Silva é aquela que, no curso, ela dá dicas pra gente, sem a gente pedir. Ela é uma pessoa que vive da psicologia, é uma pessoa que, pelo menos, né, dentro do meu filtro, uma pessoa autêntica, uma pessoa que puxa a nossa orelha, mas sem ser altiva, sem ser arrogante, uma pessoa que tem uma experiência de vida, é humilde em falar da experiência de vida dela, mas uma pessoa muito projetiva, uma pessoa muito assertiva, uma pessoa com autoconfiança. A gente tem que ter autoconfiança para exercer uma profissão de né, tamanha responsabilidade para com os nossos pacientes, mas que fala a verdade para a gente. E no início eu confesso, Aline, eu fiquei meio assim quando eu jornada da psicologia, mas você me convenceu. O seu método me convenceu. Primeiro de tudo, eu achei que tinha autenticidade no que você falava. Não era só mercadológico. Isso eu quero deixar registrado aqui. Eu acompanhei outras lives, acompanhei outras jornadas e achava muito mercadológico. Independente do que a gente está falando, tá, Aline? Que o universo dos psicólogos, geralmente, eles não gostam de falar de valores, acham que Sim. ser psicólogo é ser muito bom, é atender socialmente. Algo que eu nunca tive problema, não, porque eu gosto de dinheiro, tá, gente? Mas, assim, de verdade, é fato, tem que ser Sim, é totalmente fato, a gente honesta. precisa. Se eu vou no mercado fazer compra, não adianta eu chegar no caixa e falar, eu sou psicóloga. Posso pagar com valor social? Não Não vai tem. resolver. Eu sou psicóloga, eu posso pagar essas compras aqui com preço de convênio? Não vai dar certo. Então, todas as contas, Fábio, que eu pago, tudo que eu tenho, eu não tenho benefício por ser psicóloga. O único benefício que eu tenho em ser psicóloga é ser coerente com aquilo que eu acredito. Fazer aquilo que eu amo com muita responsabilidade, ética, paixão. Esse é o maior benefício que eu tenho, de ajudar pessoas, de cumprir ali o juramento que eu fiz na ocasião da minha colação de grau, da minha formatura. Tirando isso, financeiramente, eu não tenho benefício nenhum por ser psicóloga. Sim. Benefício extraído de outros. Eu tenho os que eu consigo, né? Tem uma expressão que eu gosto, que a gente às vezes fala assim, ganhar dinheiro. Não, eu faço dinheiro. Cada atendimento que eu faço a minha renda, eu faço dinheiro. E com isso eu me movimento na economia
e faz com que as coisas se movimentem também. Mas não existe isso. A gente tem que quebrar esse tabu que é falar de números, falar de dinheiro, porque é bom demais. Também concordo com você. Mas o que eu visualizei em você, que eu identifiquei, Aline, que era algo autêntico, ético e não só mercadológico. Quando eu vejo, né, e agora eu vou abrir um parênteses, quando eu vejo um profissional, seja de que área for, inclusive da psicologia, falando de números de uma forma muito mercadológica, eu reajo, eu resisto, porque lidar com pacientes com histórias reais, com história de sofrimento, de angústia, é algo que requer muita persistência, muito respeito. A gente tem que criar base, né, base de formação mesmo, acadêmica, é muita responsabilidade atender um paciente, a gente tem que estudar casos, a gente tem que ter esse fornecimento acadêmico, né, técnico, mas é de muita responsabilidade antes de você pensar em viver da psicologia somente com números. Dinheiro. Não. Mas é possível. Aí esse 180 graus que eu quero dizer, né, que eu quero declarar aqui. O método que a Aline traz para a gente é um método de embasamento. Mas se a gente tiver esse método, acreditar no método da Aline, né, que ela transmite para a gente através da jornada da psicologia e depois através do método curso, mas a gente não tiver também a visão de por se dar essa oportunidade, por buscar tudo isso, você também precisa visualizar o seu sustento e a sua independência financeira, eu acho que não fica inválido, entendeu, Aline? Tem que ter um equilíbrio, né, Fábia? Tem que ter um equilíbrio. A entrega, aquilo que a gente entrega em termos de serviço, de prestação de serviço para o nosso paciente, é muito importante. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. Eu até, às vezes, é uma frase que eu adotei, minha mesmo, que eu falo que enquanto alguns colegas estão ali de frente para o paciente contando os minutos, um bom profissional está colhendo histórias. E isso faz toda a diferença na nossa atuação. A gente tem que entender, ter empatia, ter uma série de habilidades para a gente conduzir um processo terapêutico de forma responsável. Então, não é só número. O número, ele ajuda muito em vários momentos. Mas ali no atendimento não é número. É aquilo que você aprendeu na faculdade, é aquilo que você estuda dos seus pacientes, é aquilo que você vai atrás de outras formas de conhecimento. Então, são coisas que vão se complementando para viver da psicologia de forma ética, de forma equilibrada, com boa entrega para o nosso paciente, que é quem está ali precisando na ponta da nossa ajuda e do nosso serviço. Muito bom você colocar esse ponto também. Claro, eu coleto esses dados com os meus pacientes. Hoje eu tenho 30 desses dados com os meus pacientes sobre o feedback que você Quantos fala pacientes, tanto. Fábia? 37. E quantos você tinha? No início lá da jornada, quantos que você tinha? Então, eu comecei com 4, lembra que eu te falei da supervisão? Eu comecei com 4. Primeiro veio uma que era particular. A minha queridíssima Maria Cláudia, beijinho, Silva Reis. Ó, pra você. Depois eu tinha 4. Depois eu passei a ter 11. Teve até um dia que a Aline, gente, estava transmitindo a live, né? A live, e eu falei assim, gente, eu não posso participar hoje. Os meus 11 entendeu? E hoje, gente, eu tenho 37. 37. Em quanto tempo, Fábia? 2 meses. Quando você começou lá conversando com seu marido, em ir para a psicologia clínica e começar como psicóloga clínica, tanto tempo sem exercer a psicologia clínica, você teve algum medo? Eu tive coragem, gente, porque essa coragem que me movimenta pessoalmente, né? Isso é uma característica que eu tenho, uma habilidade, mas eu tive medo. Por isso que eu tentei me pautar em pessoas que estivessem de acordo com esse momento que eu estava passando.
E aí foi quando eu achei você, Aline. Aí você falou, quando você falou de números, primeiro você falou da sua experiência até pessoal. E aí você não falou só de coisas boas, você falou de coisas também difíceis da sua vida. E aí eu já me identifiquei, porque eu também passei por uma situação difícil. Houve identificação, né? Depois, quando você falou o valor, eu falei assim, nossa, ela conseguiu superar isso, né? Dar os 180 graus. Aí meu marido olhou assim e falou assim, ela só tá querendo vender curso. Ele falou isso, sabe? Que você queria vender curso. Aí eu falei assim, não é assim. E hoje, gente, quando ele vê eu atendendo tantos pacientes e falando experiência positiva, o que está acontecendo, os feedbacks positivos dos pacientes chegando. Gente, eu tenho paciente hoje, atualmente, porque meus atendimentos são online, em virtude de que tudo isso aconteceu na pandemia. Eu tenho pacientes em Brasília. Tem pacientes aí, viu, Aline? Eu tenho paciente em Brasília. Eu tenho paciente fora do Brasil. E assim, é claro, com isso eu não estou falando, gente, que não seja uma trajetória difícil. Todos nós temos histórias múltiplas. Histórias não só positivas, histórias negativas. As nossas experiências, elas não acontecem da mesma forma, do mesmo modo, do mesmo jeito. Às vezes, até experiências semelhantes, cada um, né, traz junto, né, da sua bagagem emocional, se traduz de uma outra forma. Mas, assim, é possível viver da psicologia, Aline, é onde eu quero chegar. Claro, é o que eu falo, né? Cada um tem um nível de idealização, de almejar, né, uma história, cada um dá conta de uma forma diferente. Eu não quero criar, né, não quero criar uma alternativa para as pessoas, Aline, só do ponto de vista mercadológico, né? Porque senão as pessoas vão achar assim, nossa, é muito. A Fábia conseguiu 37 pacientes, só olham por esse aspecto financeiro. Não é isso, gente. Lidar com 37 pacientes não é fácil. São 37 histórias. Então, se você fizer alguma coisa só para lhe render dinheiro e você não fizer bem, não vai ter retorno financeiro, não. Eu estou falando, tá, Aline? Não vai ter retorno financeiro. Eu me associei ao da Aline porque o método da Aline se identificava com o que eu queria, mas eu também ajo com muita responsabilidade. Isso é uma coisa muito importante que você está pontuando, que não adianta a gente só pensar em atrair pacientes. A gente tem que pensar em atrair pacientes, em dar um serviço de qualidade para essas pessoas que chegam até a gente e manter esses pacientes de forma ética. Então, como é que a gente mantém o paciente? Não é fidelizando ele com pacote, amarrando ele com desconto, isso não segura o paciente. O que segura o paciente é a qualidade do serviço de um psicólogo. Eu preciso respeitar esse paciente, né, Aline? Então, o que eu quero deixar claro também, como o meu depoimento pessoal, é que não adianta aderir um método, por melhor que ele seja, porque o seu método é maravilhoso. Eu creio que se eu cheguei, claro, tem um mérito pessoal e profissional, mas se eu cheguei nesse momento agora profissional dentro de atendimento clínico, tem muito a ver, né? Tem muita relação com o método que você disponibiliza. Mas não adianta, gente, você aderir um método sem uma transformação pessoal, para gerar uma transformação profissional também. Perfeito, Fábio. Perfeito isso. Fábio, eu queria agora que você deixasse uma mensagem para aquela pessoa que está em transição de carreira, que às vezes tiveram, assim como você, que priorizar a família e que aí se afastaram da profissão, do atendimento clínico. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, que elas pudessem olhar para a sua história e ver uma possibilidade, uma inspiração. Eu queria que você deixasse uma mensagem para elas. Essa busca por autoconfiança é algo que pode não ser tão fácil assim. Você precisa buscar essa autoconfiança para você chegar nesse ponto da coragem, porque o medo ele vai entrar, ele vai chegar, ele vai querer se aconchegar, ele vai querer ficar.
Mas se você buscar essa autoconfiança, que é um processo, inclusive às vezes para algumas pessoas um processo até terapêutico, você consegue transpor esse medo, gerar coragem e conseguir fazer um trabalho que esteja mais próximo da realidade, mais próximo do seu real. Mas requer que mudança de atitudes, mudança de certos hábitos, mudança de certas crenças. É necessário sim, Aline, sabe? Esse Incrível. é algo que eu deixo. Porque, por exemplo, se um psicólogo ele acha que, né, um profissional de psicologia, que ele nunca vai conseguir viver da psicologia, que isso não é factível, que não é real, que não é verdadeiro, ele muito provavelmente vai continuar lá naquele lugar de ficar buscando alguma coisa, buscando um trabalho que traga a rentabilidade que ele acredita naquele lugar e não no lugar de atendimento, né, psicológico, atendimento clínico. Então, eu penso que essa mensagem que, pelo menos, ela dialoga comigo. E é a mensagem que eu quero deixar. E agora, o marido, o que é que ele acha? Que eu só quero vender o curso ou ele já confia no curso também? Confia, ele está vendo em resultado, né? E o resultado, o que é o resultado do curso, gente? É você atender mais pessoas e as pessoas ficarem, indicarem outras pessoas, darem feedbacks positivos, como a Aline fala. Se preocupa com feedback, pede feedback, né? Porque a Aline, ela sempre fala, vai além do que você estudou na faculdade. O que você estudou na faculdade está cunhado em você. São as teorias, são as suas buscas de formações acadêmicas, é tudo isso, a linha que você mais se identifica, né, de trabalho, mas procura mensurar isso na relação com o seu paciente, ouvi-lo e querer que ele dê esse retorno também. Então você começa a se divulgar mais, você começa a acreditar que ouvir o paciente a respeito do seu trabalho e pedir para que ele te dê esse retorno, né, em algumas plataformas, vai fazer diferença na sua atuação e vai fazer diferença para que outras pessoas olhando isso, outros pacientes em potencial queiram também ser atendidos por você. Fábia, obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada pela sua contribuição. Eu sei que a sua história é uma história que inspira, me inspirou. Saber a sua coragem, isso que você fala de dialogar, de ter atitude, de ter coerência, de ter integridade, é incrível. Então, eu só tenho que te parabenizar pela força, pela coragem, por ser essa pessoa de atitude. Então, obrigada mais uma vez. E sucesso. E sucesso é reconhecimento, valorização e retorno financeiro. RVRF. Então, um beijo para você. Obrigada. E estamos lá na comunidade, lá no grupo, se precisar. Obrigada, Aline. Um beijo muito grande. Obrigada a todos que participaram, tá? Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.